A minha pergunta sempre é, nós vivemos numa sociedade, que é uma sociedade assalariada, uma sociedade capitalista. Numa sociedade capitalista, quem não tem renda, quem não tem capital, precisa também ter renda, porque nós nos abastecemos pelo mercado, porque as trocas do mercado são intermediadas por moedas, por dinheiro. Então, como nós fazemos para ter acesso à renda? E como esta renda é como a sociedade faz, então, para distribuir esta renda? E para perguntar como a sociedade distribui a renda para quem não é capitalista, nós precisamos, primeiramente, perguntar como ela distribui o trabalho. Porque esse é o nosso meio, direto ou indiretamente, nós recebemos a renda pelo trabalho. E todos vocês são professores do EJA, não são? São jovens adultos. Me contam um pouquinho sobre quem são esses jovens e adultos que estão na sala de aula de vocês. Me conta um pouquinho da trajetória de trabalho deles, aquilo que eles sabem. Olha, nós, na nossa escola, nós temos um público bem misturado, na verdade. Nós temos adolescentes que ainda não entraram no mercado de trabalho, ou porque ainda não conseguiram, porque ainda não estão com vontade. Nós temos adultos que já estão no mercado de trabalho, e alguns que já aposentaram, que já passaram pelo mercado e agora estão tendo a chance de estudar. Então é um público, sabe, bem heterogêneo. Sim, mas o que eles fazem? Olha, eu tenho bastante aluno que trabalha em construção civil, eu tenho muita empregada doméstica, faxineira, cozinheira, porteiro, mecânico, motorista de ônibus, cobrador, ligador de ônibus. Ali da nossa região tem uma empresa grande, a Itajaí. Então tem bastante gente ali. Tem um pessoal que trabalha ali na Pirelli, que também, nas indústrias perto. E tem, como tem um público mais adolescente, que também tem emprego no shopping. Então são atendentes, pessoal do shopping, mas é bem obrigada. Então, todos têm um trabalho que é facilmente substituível. Sim. Muita rotatividade, pouca estabilidade. Motorista de ônibus não precisa ter pelo menos o primário completo? Precisa. É que a gente faz, é o segundo segmento, né? Quinto e oitavo que a gente trabalha. Tá certo. Porque isso já é outra coisa. O motorista de ônibus já é um pouquinho mais qualificado, mas todos os outros são empregos que não exige muita qualificação e não só isso, são empregos de baixa renda também. De baixa renda. A renda é muito pouco. Sim, cozinheira, doméstica agora é melhor também, que tem pouca proteção social. Muito trabalhoso, em geral, muitas horas extras. Muito esforço para pouco retorno. Por que será que é isso? Por que será que os alunos de vocês não tiveram acesso à educação? Por que isso aconteceu? Como se conforma esse mercado de trabalho? E a ideia principal que vamos tentar entender hoje, isso tem a ver com o poder na sociedade, porque o poder de distribuição é uma questão de... E eu propus 2 textos, para quem tem um pouquinho mais de tempo para ler, o texto de Klaus Hoffmann. Capítulo 1, Economia Política do Mercado de Trabalho. Porque ele nos dá uma noção das relações de poder na sociedade que levam a essa questão, como a sociedade distribui, por que ela distribui renda e com isso também trabalho, e ela mostra também a capacidade que o indivíduo tem para definir onde e que lugar na sociedade o indivíduo está. Essa pergunta, para mim, é particularmente importante, porque trabalho também com jovens. Eu percebo que esses jovens têm uma pressão enorme sobre eles, do tipo, estude, porque se você estudar, você tem uma boa colocação no mercado de trabalho e, consequentemente, também na sociedade. E isso é uma falácia. Acho que isso
quem melhor sabe são vocês. Não é automático. Não é porque que você estuda, você tem automaticamente um lugar na sociedade. O segundo livro, esse aqui é um livro para estudo dirigido, políticas públicas e trabalho, e aqui tem 2 textos do professor Dedeca sobre as estatísticas do trabalho, como se mede o mercado de trabalho. Isso é bem técnico. Então, esse também, vamos mandar. Ele é um celular, não tem internet. Ele faz a mesma coisa como essa coisa aqui. Essa coisa aqui já está mais difícil, mas aqui você tem que saber quase computação para usar o celular. E eu não sou tão boa assim. Mas ele levei um tempão para saber como se coloca contatos, como se coloca os números, como se telefona, porque é um telefone. Sim. Então, nós precisamos saber ler. Nós precisamos saber não só ler letras, nós precisamos saber interpretar os símbolos da sociedade. Mas nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma parte que se beneficia disso, que precisa disso, é a parte mais estudada, a parte mais qualificada e também a parte mais bem remunerada. E uma grande parte que vive no mercado de trabalho de baixa remuneração, de baixa qualificação. É um mercado de trabalho bastante segmentado. Todo o provimento daquilo que nós precisamos para viver é intermediado pelo mercado. O mercado funciona a partir de intermediação. Mais ou menos 5% da população brasileira consegue viver de uma renda que define 5%. A desigualdade fica nos últimos 5%. Se dá tempo, eu mostro alguns dados sobre isso. Pode viver da própria renda é muito... Não é uma renda do trabalho. Pode ser uma renda porque eles são empresários, pode ser uma renda porque tem aplicações financeiras ou tem outras formas. Mas também isso é só aquilo que o IBGE capta, porque nós não captamos quem vive, por exemplo, da renda do crime. Isso também, esse do Klaus Hoff também. Numa sociedade capitalista, para quem não tem capital, existem 3 maneiras de oferir uma renda. Vocês têm uma ideia quais são? 3 maneiras? Trabalho. Trabalhando, herdando e... Sim, isso. E roubando. É isso mesmo. Sim, porque é uma sociedade baseada na propriedade privada. Então se pode pegar também sem autorização a posse de outro. Ou é a renda monetária que você precisa para viver numa sociedade baseada no mercado. Então, mais uma coisinha só para fechar o raciocínio. Uma sociedade capitalista é capitalista porque o capital ele sempre tem um fim. O fim dele é se multiplicar, a acumulação. Então, uma sociedade capitalista é voltada para a acumulação. Por causa disso, nós medimos o PIB, por exemplo, o crescimento, está baseado. Então, eu não sou capitalista, né? Vocês? Não. Então, nós começamos a falar dos quase 200 milhões de brasileiros e não brasileiros que vivem no Brasil. Então, uma sociedade de mercado é uma sociedade complexa. Quando não é mais possível de se abastecer, de prover à sociedade com os bens e serviços necessários à sua sobrevivência, de prover pelo escambo, pela troca direta. Então, se organiza o mercado para prover à sociedade com os bens e serviços necessários. Uma sociedade de mercado. O que está no centro é a vivência da sociedade. Pode ser a cultura, como nos gregos, pode ser a política, pode ser a arte, pode ser até a religião. Por exemplo, no Nepal, é uma sociedade de mercado, mas voltada para a vivência da fé deles. Toda a sociedade se organiza a partir disso. E uma sociedade capitalista, quando no centro está a acumulação de capital. Por causa disso também, que a propriedade privada é tida como sagrada. A sociedade se organiza a partir desta nova sociabilidade que surgiu, 200 anos atrás, nessa forma, a partir dos interesses do capital, que é se acumular.
é necessário de fazer um metabolismo social a partir disso, que todos os indivíduos e todos os grupos sociais na sociedade entrem neste objetivo. Nós estamos olhando só isso, essa questão, mas como as pessoas se distribuem, como a sociedade distribui o espaço na sociedade, e com o espaço também trabalho e renda. Então, nós temos então 200 milhões de brasileiros e não brasileiros vivendo aqui no Brasil. Destes, quantos podem trabalhar? Idade de 0 a... Teoricamente, pela lei até 16. Com 14 pode ser como aprendiz. A princípio, vamos colocar isso aqui, mas o IBGE coloca 10 anos. O censo ainda coloca a população em idade ativa, a PIA, população em idade ativa. A população em idade ativa não tem teto. Não tem o quê? Não tem teto. Não tem idade de sair. Por exemplo, na Europa, eu também da Europa, lá é 70 anos. Mesmo que a idade de aposentadoria... Mesmo na iniciativa privada? Porque aqui na iniciativa pública o máximo é 70 anos. Mesmo que existam tetos, a aposentadoria compulsória com 70 anos, aqui na universidade também, as leis que regem a aposentadoria, a partir de quando você pode pedir, pode se aposentar, mas não tem teto. As estatísticas oficiais não têm teto. Isso é característica também para países em desenvolvimento, porque muitas pessoas que se aposentam ainda trabalham, e muitas pessoas que estão em idade avançada não podem se aposentar porque a renda não dá. Melhorou com o benefício de prestação continuada? Conhece? Não. Não? E depois que se aposenta, ela opta por continuar trabalhando, é isso? Pode. A maioria faz isso. Que é para poder aumentar a renda. Aumentar a renda. Quem pode explicar para ela o benefício de prestação continuada? Porque você sabe. População em idade ativa. Vamos falar que ela é de 10 a 120 anos. Mais ou menos. Porque os indianos falam, nós temos um corpo que pode viver saudavelmente até 120 anos. Não? Então, idade aberta. As estatísticas do trabalho no Brasil não tem teto. Em geral, nas outras estatísticas, OCDE, a Eurostat da Europa, também nos Estados Unidos, o teto é 70 anos. Então, se tira as pessoas inativas por idade. No Brasil, essa questão melhorou muito com 2 programas sociais. O Bolsa Família tirou crianças do mercado de trabalho. Porque obriga as crianças a irem para a escola, e também as famílias que realmente são tão pobres que precisam de Bolsa Família, para essas famílias é uma oportunidade para alimentar os filhos, ou para assegurar um espaço para conseguir criar outra renda, para dar esse espaço para as crianças não precisem ir, e contribuir com a renda da família. Por que ganha uma criança? Não vale nada. E o benefício de prestação continuada é para pessoas com 70 anos ou mais que não têm direito à aposentadoria e cuja renda familiar é abaixo de 1/4 de salário mínimo. Então, numa casa onde vivem 4 pessoas que têm um salário mínimo, a pessoa idosa a partir de 70 anos tem direito a receber, eu não sei quanto que é. 1/4 do salário mínimo. A renda da família. Tem que ser muito pobre. Muito pobre. Então, isso tem efeitos muito positivos sobre taxa de desemprego, e também a desigualdade se concentra muito mais no mercado de trabalho, nas rendas direta e indiretamente ligadas ao trabalho. Porque se tem essas 2 pontas que em todas as sociedades são problemáticas, as crianças e os anciãos, mais ou menos assegurado a sobrevivência. Nós temos 12 milhões de pessoas que não têm renda, ou que não declararam renda no último censo. Não tem renda e não se sabe de que vive. Também não tem renda do governo.
governo, não tem renda. São pessoas que vivem debaixo da ponte, são andarilhos, são não sei o quê. Esse é um grupo dos muito miseráveis. A PIA, é 84%, quase 85% fazem parte de pessoas em idade ativa, que tem mais do que 10 anos. E agora temos a PIA. Essa é a população em idade ativa, mas não todos da PIA trabalham. Não todos se inserem em atividades econômicas. São economicamente ativas. Isso são dados do IBGE. O IBGE não capta os verdadeiramente ricos. Isso precisamos levar em consideração. Então, somos aproximadamente, tirando este 1%, ou tirando também 5% da população, nós temos uma boa ideia de quem são os brasileiros, onde vivem, como vivem. População economicamente ativa. São pessoas que têm uma ocupação que visa o retorno para atender às suas necessidades. Pode ser com renda ou sem renda. Porque tem... Quais são as ocupações que se pode ter? Ocupações. Isso vocês vão depois ler no texto do Dedeca. Tem uma ocupação assalariada, tem uma ocupação não assalariada. A ocupação não assalariada pode também ser uma ocupação, por exemplo, de empreendedor. Se conta empreendedores, pessoas ou autônomas que trabalham por conta própria, que exercem uma atividade econômica visando remuneração ou visando suprimento, ou se pode ser um empreendedor. Isso é um critério para saber quem é uma pessoa, quem faz parte da PEIA. Então, das pessoas em idade ativa, 60%, mais ou menos 60%, fazem parte da PEIA. A sociedade define isso. Sim, a sociedade define. Quem não pode estar na PIA? É interessante que no Brasil nós temos uma definição de pessoas idosas não estejam na PIA. É interessante, porque é uma exigência muito grande, ou um reconhecimento de uma realidade que não está assegurado na sociedade que pessoas idosas tenham uma renda para poder viver essa terceira ou a quarta idade. O Brasil não define isso. Isso já indica um problema, que a aposentadoria ainda não é um bem universal. Melhorou justamente com o benefício de prestação continuada, mas como parece que entre 3 aposentados, 2 ainda têm um emprego, ou tem qualquer coisa para fazer. E também vamos tentar chegar um pouquinho mais perto. Mas isso é a sociedade define. Isso é lei. Aqui seria agora 14 anos, seria lei. Até 14 anos, oficialmente, no mercado formal, adolescente, alguém consegue. Como se define que alguém consegue ter acesso a uma atividade econômica? É o mercado, não? Regulado pelo Estado, mas... Sim, mas quais são as situações que alguém não mesmo que tenha idade, que não esteja economicamente ativo? Então, estudantes, então, tem gente que voluntariamente não fazem parte da PEIA. Essas pessoas voluntariamente podem não fazer parte da PEIA porque quem tem alternativa. Quando você tem filhos, quem tem filhos? Quando você estava no 9º mês, quase para ganhar, trabalhou? Sim, mas é isso. Ainda fazia faculdade. Até a última semana. Isso impede a reprodução da sociedade. Isso impede. Como você vai ter filhos para ter futuro? Se as mães não podem se cuidar, se elas morrem, complicações do parto, porque trabalham até o final, por exemplo, domésticas. Todas essas pessoas com empregos precários não têm como se retirar antes. E como elas vão, ou como a família vai cuidar do recém-nascido. E as
assegurar que as crianças sobrevivam. Se tem a criança é tida como nasce-morto até 28 dias depois do parto. Imagina se você fala, mas não, é como se logo trabalhar. Até 28 dias é como se a criança ainda não tivesse separada da mãe. Então, pelo menos um mês, 6 semanas, precisa. Não, por causa disso, as estatísticas. É tida, você sabia disso? Não. Até 28 dias depois do parto, se a criança morrer, é tido como se tivesse morrido no parto. Então, isso deveriam sair. Quando você está doente, você está doente. Quando carrega uma deficiência incapacitante, quando é tão velho que não consegue mais, ou quando tem outras incapacitações. Aqui, essas pessoas definitivamente não têm como exercer uma atividade econômica. Ontem eu cheguei de Goiânia, tinha que esperar no aeroporto de Congonhas e lá vi que colocaram o McDonald's lá. Não sou fã de McDonald's. Mas eu vi que a equipe de limpeza era tudo jovens deficientes. E três para fazer muito pouco serviço. Você está olhando como eles fizeram. E feios. Feio mesmo. Mas eu pensei, mas pelo menos isso. Eles têm pelo menos isso. Como fazer? Eles conseguem manter a limpeza, mas eles não vão conseguir se manter nunca na vida. Na nossa sociedade como ela está, se elas não têm alternativas. Então, nós temos situações que são impedimentos. E outras são alternativas. Se a família tem uma renda suficiente para manter um filho, uma filha na escola, ou se alguém mantém, uma colega minha, ela estudou porque ela vem do Piauí. E a família não tem nada, paupérrima. Mas tem um tio em São Paulo que falou, não, você vai estudar. Aí trouxe a filha para cá e todo mundo estava pensando em coisa que não presta. Mas ele quis mesmo que a sobrinha estudasse. Agora está no doutorado nativa. Porque ela herdou. Alguém deu. Da Bolsa Família, tira crianças em idade escolar. Cria uma alternativa. O benefício de prestação continuada cria uma alternativa. Seguro-desemprego não, porque desempregados fazem parte da PEA. O benefício de prestação continuada também serve para pessoas com deficiências. Ele começou, na verdade, já em 94, 93, sob uma outra forma. E os beneficiados eram famílias que têm dependentes com deficiências, sobretudo muitas crianças, Norte, Nordeste, Tocantins, tem vários casos. Essa é a única renda que a família tem. Porque como você vai cuidar de alguém que precisa cuidar das 24 horas? A outra pessoa, a pessoa cuidadora, em geral, as mães, elas não têm como fazer um outro trabalho se você cuida de dependentes. Como que você estuda e trabalha quando você tem um neném no braço? Na nossa escola nós temos um caso assim. Agora, é um empresário aqui que não falaram quem é que sustenta, que paga o aluguel, mas a mãe trabalha, né? Mas a avó é que fica cuidando. Ela está matriculada na nossa sala de aula, mas não frequenta. É a professora especial que vai lá. É aquela lá que morava em Barão Geraldo e a casa pegou fogo. E ela perdeu a casa e tudo aí. Mas não deve ser assim, né? Isso é obrigação do Estado e não da caridade. É a obrigação da sociedade. Sim, da sociedade. Uma sociedade que se organiza a partir disso. O Estado vai fazer porque isso. O indivíduo pode ou não ter compaixão. Se depender só dos indivíduos, as pessoas podem morrer. Mas, professora, eu conheço uma situação em que, por exemplo, a gente trabalhava numa escola e logo acima, assim, no morro, tinha uma casa de uma senhora que tinha uma filha deficiente e só era ela e a menina, e ela não tinha como sustentar. E ela ia trabalhar, né, em casa de família, e ninguém aceitava dela levar a filha.
Então, o que ela fazia? Ela amarrava essa pessoa no pé da mesa, deixava comida, água, um monte de coisa assim, e ia trabalhar, né? Então, assim, criou uma polêmica, umas pessoas criticavam, outras diziam ela não tem o que fazer, né? E aí fica essa situação, o que a sociedade faz para isso? Né? Por que na creche essa criança não podia ficar? Sim, isso agora estamos num ponto muito importante. Nós precisamos voltar mais um pouquinho de alternativas. Tem alternativas de impedimento que as pessoas não conseguem aceitar, não conseguem entrar nas regras desta sociedade. Para viver, você precisa de uma renda monetária e essa renda monetária você se vira como você consegue. Tá? Isso nós chamamos oficialmente de população economicamente ativa. Se vira. Tá? Tem pessoas que não conseguem se virar e tem pessoas cuidadoras que estão muito limitados porque cuidam de pessoas dependentes, tá? Sobretudo crianças e adultos. Essas formas de alternativas. Uma sociedade é tanto mais evoluída, mais desenvolvida, quanto mais ela consegue abrigar os seus membros mais fracos. Os seus membros que não conseguem prover o próprio sustento. Então, é para assegurar as crianças, as pessoas idosas e as pessoas incapacitadas. Tá? Agora, tá certo, o Estado deve fazer, mas o Estado, vamos fazer só um pouquinho aqui, uma digressão. Vamos chamar de Estado governo, vamos chamar de mercado M, e a sociedade civil organizada, eu vou chamar de comunidade. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Sociedade capitalista, então, ela é regida pelos interesses do capital. Nós falamos disso. O mercado em si, ele tem a função de prover a sociedade com os bens e serviços necessários à sua sobrevivência, tá certo? Só que nós vivemos uma sociedade capitalista, e a sociedade capitalista, ela gira em torno dos interesses do capital, que é a acumulação de capital. Aqui tem conflitos de interesses. Mas o capital em si não existe. O capital é uma relação social. Nós existimos, gente existe. Existem muitos grupos diversos na sociedade com interesses diversos. Existem as pessoas no bairro, existem aqui os torcedores de grupo de futebol, existem os jovens, o seu grupo, existe o gangue, existe aqui o morro, existem muitos grupos. E para não haver guerra entre os grupos, precisa ter uma instância intermediadora, seria o governo. Esse é o Estado, a função do Estado, é intermediar conflitos de interesses. A comunidade tem como objetivo, isso também pode ler no Filosófico, mas é um outro texto, tem como objetivo de dar identidade aos indivíduos, a nós. Identidade. Porque o mercado não nos vê como indivíduos, nos vê só como demandantes e ofertantes, consumidores e produtores só. Aqui nós somos indivíduos. Os indivíduos são capazes de lutar por seus interesses quando têm identidade. Sem identidade não faz. Numa sociedade capitalista, a função do governo é assegurar que o capital se acumule. Isso não podemos esquecer. Mas para isso precisa de regras que evite que aqui tenha guerra constante. E aqui poderia ter uma guerra constante se o capital trabalhasse como ele quer, porque as leis de acumulação de capital, eles são empobrecedores. Isso é a própria lógica do capital. Empobrece e cria desigualdade, senão não funciona. Então, nós temos esta instância aqui. Como se criam, então, leis, como se criam regras para assegurar paz social? Quando você assegura primeiramente o mínimo que cada pessoa precisa para sobreviver. Então, toda a questão de renda mínima, Bolsa Família, benefício de prestação continuada e outras formas de ajuda, tem um objetivo na sociedade capitalista de manter as pessoas mais ou menos quietas.
desse lado aqui é uma demanda, tá? Desse lado aqui é funcional. Para ter isso, esses grupos aqui, eles precisam influir o governo, precisam influir o Estado. Quando nós falamos da sociedade responsável, nós somos responsáveis para criar leis, tá? Leis municipais, estaduais e nacionais, para assegurar a sobrevivência alternativa de quem nós, sociedade, achamos que não devem se submeter às leis do mercado. Isso é uma outra visão. Falar, mas o Estado tem que fazer dar o poder para outra instância, mas nós somos o Estado. Nós somos a sociedade. A sociedade cria suas leis. Né? E isso é uma questão de poder, né? É uma questão de conflitos. Aqui tem muitos conflitos. Né? Deu para entender? Isso foi um pouquinho de filosofia, sociologia, tudo junto. Muito rápido. Isso. Então, quando nós falamos o Estado deve fazer, então nós temos uma demanda e precisamos pressionar a partir dos nossos interesses para que essa demanda se torne agenda política. Por causa disso, a Constituição de 88, que ontem um grupo queimou, está ruim, né? Ela é tão importante porque é a primeira Constituição que tinha na pauta, né, as demandas sociais. Mas que grupo queimou que eu não Ontem, vi? no Rio de Janeiro, o grupo queimou a Constituição. Fizeram lá não sei o quê. Foi um manifesto contra os embargos, a aprovação dos embargos, o julgamento sobre os O Joaquim Barbosa também rasgou. Joaquim Barbosa verdade? Também rasgou. Eu vi a imagem, mas eu não vi sincero. Não, acho que a toga Não era feio. Os atos dele desrespeitaram a Constituição. Né? Já começa que todos são inocentes até que se prove o contrário. Não todos são culpados até que se prove a inocência. Isso não está na Constituição. E a nossa elite não obedece à Constituição. Muito menos essas demandas sociais, que até hoje, ai daquele que queira implementar aquilo. Eu acho que exatamente é esse ato, né? Quer dizer, se existe a Constituição, se existe a lei e ela não é praticada, então por que existir? E aí o ato de rasgar, eu acho que isso que significa. Então, uma questão é como criar força. Hoje vai ter mostrar como judiciário. Então, a questão é como criar força nesses vários grupos com conflitos, com interesses conflitantes, para pressionar que a instância, o governo, que uma demanda social se torne agenda e a partir de se tornar agenda, se tornar lei. Isso é uma questão de poder na sociedade. Então, essas questões, todas essas questões aqui, uma questão é, mas o governo deve fazer uma coisa, o Estado deve fazer uma coisa. Mas como vamos nós pressionar? Nós sabemos das leis que existem, nós sabemos das possibilidades que existem e nós temos como ir atrás. Quando eu trabalhei na periferia, por exemplo, ainda não tinha Bolsa Família nem nada disso. O pessoal tinha, no máximo que tinha direito a uma cesta básica, mas as cestas básicas eram muito desviadas. Não? E aí eu fui lá. Nós precisamos, eu sou assistente social, a minha primeira profissão. Não? E eu fui lá, nós não temos carro para levar a assistente social para verificar. Tudo bem? E ela aí, essas famílias conseguiam. Quando eu tentei fazer isso a segunda vez, ela sumiu. Desviaram muito. E onde que era isso? Em Goiânia. Em Goiânia? Bem periferia de Goiânia. Mas isso, de ir atrás, porque tem formas de ajudar e o pessoal não sabe. E agora as demandas sociais são muito melhor atendidas pela Constituição, ainda estão em fase de implementação. E justamente, como vocês falaram, tem ainda gente que quer tirar isso. Mas o que é isso? De reconhecer quais são os impedimentos, quais pessoas, é a sociedade, não que se submeta às leis do mercado. Isso quer dizer, tem impedimentos e precisa criar alternativas. Precisa criar alternativas para as pessoas. Se nós falamos, todo mundo tem o direito de viver.
O que significa, isso também só um parênteses, o que significa miséria? O que significa pobreza? Viver sem os benefícios mínimos conquistados pela humanidade historicamente? Por exemplo, mas, como se mede? Tem critérios para definir o salário mínimo, por exemplo, mas o salário mínimo foi tão desmoralizado depois de Vargas e durante a ditadura militar que agora ele está recuperando. Mas, o DIEESE ele tem um padrão que mede o salário mínimo quando foi criado, embora não fosse praticado na lei, ele era tanto, e ele faz o equivalente como se deveria ser agora. Ainda está bem abaixo do que foi no começo. Então, nós temos medição. O IPEA mede a pobreza abaixo de meio salário mínimo per capita na família. E miséria abaixo de 1/4 de salário mínimo na família. Mas tem a renda per capita familiar de 1 salário mínimo como renda vulnerável. Viu? 1/4 renda vulnerável. Então, 1/4 abaixo de 1/4 per capita na família é miserável. Mas isso é arbitrário, mas vamos aceitar. Metade seria abaixo da linha de pobreza, da renda per capita de meio salário mínimo familiar, seria abaixo da linha de pobreza. E até 1 salário mínimo per capita é tido como renda vulnerável. Eu vou explicar isso por quê. Porque tem uma visão atrás que não é monetária. O que é uma renda vulnerável? Quando a família tem como satisfazer as suas necessidades básicas, mas não pode acontecer nada. E eu suponho que a maioria daqui vive com esta renda. Não pode acontecer um acidente, uma doença, coisas imprevistas, que um furacão leva a sua casa. Uma catarata, que você fica cego, precisa... Sim, foi meu caso. É uma renda vulnerável. Qualquer incidente não planejado coloca em risco de assegurar as necessidades básicas. Habitação, vestuário, transporte e participação na sociedade. Sem participação na sociedade, é impossível de lutar por seus direitos. Isso é uma renda vulnerável. Quando a família, então vamos dizer, uma família com 4 pessoas, 4 salários mínimos. Isso é o salário mínimo do DIESE. O DIESE não pega de Vargas, pega a Constituição, porque a Constituição fala isso, o salário mínimo deve atender às necessidades de uma família com 4 pessoas, incluindo, e fala disso, olha, artigo 8, fala disso, habitação, alimentação, habitação, vestuário, transporte e participação na sociedade. É isso. Sem isso, você também não procura emprego, não procura atividade econômica, não pode. Isso seria um salário mínimo. Então, isso atualmente seria para uma família de 4 pessoas, dependendo da região, em torno de R$2.000. R$2.000, R$2.200. Tem no site do DIESE. Em São Paulo seria o quê? Isso depois pode olhar. É porque um professor estadual está ganhando menos que isso. Tem muita gente. Mas precisa pensar, é a renda da família. Então pode ser que tenha 2 pessoas que ganham, que tenha um filho já jovem que ganha também. É a renda da família. É vulnerável, no caso, se é 1 salário mínimo? Renda per capita de 1 salário, é vulnerável. Não, per capita. Professor estadual está nessa renda vulnerável. Renda vulnerável. Professora não consegue sustentar uma família de 4. Consegue, mas não consegue de maneira digna. Sobreviver, não é isso? Sim, é isso. Essa é a diferença. Então, isso seria uma renda vulnerável. O que é uma renda pobre? Quando o indivíduo ou a família não consegue atender às suas necessidades básicas, ou não consegue pagar o transporte, ou não consegue pagar o aluguel, ou mora em condições precárias, não tem, ou não consegue assegurar a escola para os filhos, quando tem
Não, eu estou explicando para ele. Ele não está acreditando que é salário do professor de Estado. Eu, como professor de Estado, estou explicando para ele que é a verdade. É menos que uma faxineira, é só você comparar. Porque como eu dou aula para faxineiras diaristas, sei quanto elas ganham, elas me dizem, a gente faz o cálculo e digo, você está ganhando mais do que um professor estadual. Isso não é por acaso, não é porque está escrito nos astros, não. Isso é fruto de escolhas políticas que esse Estado, o mais rico do país, fez. Então, vamos voltar. Então, renda vulnerável, se você não tem colchão amortecedor, por exemplo, você tira férias e você não tem. Como você vai recuperar suas forças? Seria uma coisa de luxo de poder tirar férias, viajar. Mas como você refaz suas forças? Mas não é isso. Qualquer coisa que acontece pode desestabilizar a família, se chama vulnerabilidade social. Uma pessoa pobre, uma família pobre, não pode atender a todas as suas necessidades básicas, constitucionais. Mas tem como se alimentar adequadamente. Uma pessoa miserável tem tanto que não pode se alimentar adequadamente. O que quer dizer que uma pessoa miserável, 1/4 de salário mínimo, da per capita familiar, não tem como se alimentar adequadamente? Ela está ameaçada na sua sobrevivência física. É isso, a gente não se dá conta disso. Uma pessoa pobre está ameaçada na sua sobrevivência social. Uma pessoa miserável está ameaçada na sua sobrevivência física. Pode morrer de fome ou de desnutrição e todas as doenças associadas a isso. Ou doenças, eu acho que você sabe, se a criança não recebe os nutrientes suficientes desde o primeiro dia, ela não tem como se desenvolver como uma criança que tem tudo. Nós temos muitas crianças que são dementes sociais por causa disso, porque não receberam os estímulos, pobreza, e os nutrientes da miséria na hora certa, para o cérebro se desenvolver. Depois se fala, mas você tem que fazer. As crianças, os jovens que viram ontem, você vê de onde vem. Isso. Então, isso são escolhas que a sociedade faz. Esse é o ponto que quero chegar hoje. O salário, a Bolsa Família é 15% do salário mínimo, é 20%? Então não garante nem abaixo da linha da pobreza. É R$ 78 por criança. Por criança que está na escola. R$ 78. Mas o que é R$ 78 para uma família que tem nada? Não é nada. Mal dá para comprar o leite. É muito, porque é muito, mas tem abaixo da linha da pobreza. Eu estou falando. Pois é. Depende do ponto de vista, né? Porque assim, para o padrão que nós estamos acostumados, não é nada. Gasta-se isso num sábado, num bar. Agora, eles são contra isso, chamam bolsa vagabundagem. Isso é muita crueldade. Porque o pouco que conseguiu-se ainda quer que se tire. Então, isso é assegurar o aporte calórico necessário para uma criança. Você assegura que ela sobreviva fisicamente. Isso, mesmo que seja muito pouco, isso é uma alternativa. O que acontece? Uma pessoa que tem que correr o dia todo para assegurar seu aporte calórico, ela não faz mais nada, mas se você pelo menos tem arroz e feijão e óleo para fazer, aí colocar um pouquinho de sal e de alho, você já tem um pouquinho mais de alternativas para procurar. A mãe, que vocês falaram, que tem que amarra a sua filha lá, pelo menos ela tem uma folga. Esses R$ 78 é 2 dias de trabalho para ela. Tem faxineiras que ganham muito, mas a maioria ganha muito pouco. Eu vou mostrar alguns dados. Então, gente, olha só. Vamos fazer intervalo agora? Normalmente é 10 horas. Não, assim, não só porque tudo que preparei está em outro canto. Você volta, depois nós vamos depois você volta. Não, vai, mas eu queria chegar justamente nesse ponto. A sociedade precisa criar alternativas. Se
nós falamos que tem numa sociedade capitalista também sempre tem conflitos de interesses. A sociedade quer viver, nós queremos viver. Então, nós precisamos assegurar essas alternativas para as pessoas, primeiro que nós falamos que não podem se submeter a essas regras. E então, nesse sentido, todos os programas sociais, vamos chamar eles de Bolsa Família, mas já tinha muitos, começou com antes da Constituição, mas foi estabelecido com a Constituição de 88, é a criação de alternativas. Quando a sociedade fala, isso é indigno. Isso é indigno a uma sociedade que evolui. Indigno a identidade dessa sociedade. E é isso que são lutas políticas. Então, criamos alternativas, tem pessoas que não podem e tem pessoas, mas que mesmo assim fazem. Isso, quando antigamente vimos muito que os pais pegaram seus filhos deficientes para mendigar. Ou quando vocês passam em comunidade, por exemplo, de Goiás, em Aparecida do Norte, vocês veem um monte de gente que usa a sua deficiência para pedir. Mas isso também é uma forma de herdar, é melhor do que roubar. E a sociedade cria alternativas. Por exemplo, quando diz que crianças e adolescentes não podem trabalhar, precisa assegurar, quando impede a inserção, precisa criar alternativas para essas crianças viverem. Isso, Bolsa Família, por exemplo. Então, nós temos agora um grupo grande, nós entendemos, economicamente ativas são as pessoas que têm as condições, a princípio, que têm as condições de se inserir numa atividade econômica para oferir a renda que precisam para viver nessa sociedade, que se organiza desse jeito. Certo? Só para confirmar, PIA limita só a idade, só a idade. Acima lá de 60, 70. Só a idade mínima, é 10 anos no Brasil. Quer dizer, considera Tira que só quem as tem crianças. 80, 85, 90 tem idade para trabalhar. Não tem limite, não tem tempo. Não, mas isso é só numérico. Em geral, em outros países, se começa com 15 anos, é 15 a 70 anos. É numérico, mas é um dado utópico. Não, é numérico, mas é uma estatística utópica. Mas não serve para nada. Serve. Mas reflete a cultura de um povo. Aceita-se que o velhinho, problema tem idade dele. para trabalhar. Se ele não tem, é porque é preguiçoso. E aí você cria alternativas, então. No caso, tem outros países que a cultura é diferente, não se aceita. Mas eu não ia ver tão negativamente. É um reconhecimento de uma realidade que muitas pessoas em idade avançada ainda trabalham, porque tem muita gente muito nova. Isso para mim é muito de estranhar, que gente com 50 anos estão aposentados. Isso para mim é inconcebível. Isso é uma questão. Mas no que o senhor toca, isso aqui. Se a sociedade fala crianças abaixo de 14 anos não podem trabalhar, é proibido por lei se elas trabalharem, então tem que criar uma alternativa. No momento, quando a sociedade cria esta lei, pessoas acima de 70 anos não podem trabalhar, tem que ter por lei uma alternativa. Uma alternativa para todo mundo. E acho que nós estamos caminhando para isso. No momento se chama benefício de prestação continuada. Também é pouco, mas pelo menos assegura uma renda mínima de um salário mínimo para a família. E isso é só mais um outro dado. A aposentadoria em geral no Brasil é de um salário. Pouquíssima gente tem mais. Mas nós falamos que de benefícios de prestação continuada e de aposentadoria se beneficiam 22 milhões de famílias brasileiras. 22 milhões de famílias brasileiras se beneficiam disso. Então, vamos ver... Com menos de um salário mínimo, é isso que você quer dizer? Per capita? Não, desta alternativa criada para pessoas idosas. Então, isso é muito grande. É uma renda, uma alternativa muito importante, porque o que faz a pessoa idosa que tem a renda? Que ela não precisa mais trabalhar 40 horas, 60 horas, 50 horas, porque pode olhar os filhos, pode olhar os netos, pode ajudar numa atividade de um membro da família, cria outras alternativas.
não é só o dinheiro, é a alternativa criada. Ou pode curtir a vida. O final da vida, na verdade. Pode. Então, é a criação de alternativas. Então, todas essas questões são escolhas da sociedade. Pode jogar dominó na praça. Pode, por exemplo. Mas muitos ajudam os próprios filhos. Ou olhando filhos, ou criando filhos, ou netos, ou ajudando em atividades exercidas pelos filhos e netos. Muitos. Então, isso são alternativas que a sociedade cria. São regras. Vamos tomar um cafezinho e agora vamos falar como se distribui, então, esta parte aqui das pessoas inseridas. Trabalho soma 76 dias de pensões. E o que é isso, a aposentadoria de pensões? São rendas derivadas indiretas do trabalho. Rendas indiretas do trabalho. Então, nós podemos dizer que 96% das rendas das famílias brasileiras vêm do trabalho. Do trabalho atual ou do trabalho anterior. A importância das rendas do trabalho. 5% vem de outras fontes. Nestas outras fontes, tem aluguéis, tem outras rendas e, sobretudo, tem transferências governamentais. Então, se nós desdobrarmos isso mais uma vez, 4% são de transferências governamentais, de todas as rendas. Agora, agora aqui mostrar mais uma outra coisa. Eu não achei agora não achei agora onde tem. Mas se nós dividimos agora os domicílios brasileiros segundo as faixas de renda que nós olhamos antes, a renda familiar em fase de vulnerabilidade, renda da família em fase de pobreza e renda domiciliar em fase de miserabilidade, né? Claro que as transferências governamentais aumentam de peso. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, entre os dois censos, foi que as rendas das famílias mais pobres aumentaram por causa do aumento de transferências. Mas, e com isso, em relação, o peso das rendas do trabalho diminuiu. Mas a importância da renda do trabalho no absoluto aumentou. Deu para entender? Porque depende como a gente lê os dados. Das rendas das famílias com rendas até um quarto do salário mínimo per capita, 28% vem de transferências governamentais. Se poderia dizer, então, diminui muito a participação no trabalho. Não, diminui não. Aumentou a renda das famílias miseráveis. E na faixa, isso é um dado do IPEA, tem um texto para quem se interessar, posso depois mandar. As rendas das famílias na faixa de pobreza, 18% vem de transferências governamentais. E das outras, então, menos. Na média brasileira, dos domicílios com renda declarada, 5% não vem da renda do trabalho, e 95% vem direta ou indiretamente da renda do trabalho. Para mostrar. Aqui queria mostrar um dado estatístico, que confunde um pouquinho, mas é fácil de entender quando a gente sabe o que significa. Só para uma ideia como o pessoal, como a sociedade distribui as pessoas dentro das atividades econômicas para oferir esta renda. Tem uma diferença de renda que não depende do esforço individual. Isso eu quero mostrar em dois dados, né? No dado do sexo e no dado da cor. Quando nós perguntamos, eu fiz aqui um trabalho perguntando qual é a relação entre renda e escolaridade. O aumento da escolaridade diminui a desigualdade. Então, essa foi a minha pergunta. E aqui eu olhei qual é a correlação entre a renda e o nível de instrução, sexo e cor. Quando eu correlaciono
o nível de instrução, com o aumento do nível de instrução, aumenta a renda domiciliar per capita. A renda do trabalho aumenta ainda mais. Esse significa esses dados aqui, a correlação, para quem é estatístico, aumenta, tem um efeito. O efeito da escolaridade tem maior efeito sobre a renda do trabalho do que sobre a renda da família, mas tem um efeito. O efeito sexo é contrário. Quer dizer, as mulheres ganham menos, mesmo no agregadão, quer dizer, todas as rendas de todas as famílias. O efeito sexo é maior nas rendas domiciliares e é um pouquinho menor nas rendas do trabalho. Isso não são escolhas individuais. Isso é o ponto de hoje. E a cor, ela implica numa perda de renda tanto no domicílio quanto no mercado do trabalho. Aqui, eu fiz uma inferência e mantive todos os dados iguais, sem interferência da cor, sem interferência da escolaridade ou sem interferência do sexo, entende? Porque isso pode ser, a escolaridade aumenta, o sexo diminui, a cor diminui, então pode ser dado zero, se você mantém, sexo não interfere e cor não interfere. Qual o efeito do aumento da instrução na renda das famílias? É muito grande aqui na renda das famílias, o efeito da instrução. Se fosse só a instrução. No mercado, trabalho é menos. Isso é interessante. A minha ignorância não me permite entender esse número. É que faltando a parte de cima, se você descer um pouquinho, talvez a gente consiga entender como está esse número. Está em porcentagem? Tá... Não, isso são correlações. Isso só para mostrar. Se uma correlação é positiva, a relação entre dois dados é positiva. Se ela é negativa, diminui. É uma correlação. Se a renda aumenta com o aumento da escolaridade, o número é positivo. Se a renda diminui com o sexo, quer dizer, se a renda das mulheres é menor do que a renda dos homens, então a renda diminui. Mas o que significa 0,157? É a intensidade da variação. Quer dizer, essas variáveis sozinhas não explicam a variação da renda, mas que explicam. O ponto é esse. Não são escolhas individuais. Em primeiro lugar, não são escolhas individuais que determinam o lugar que o indivíduo tem na sociedade. Porque o trabalho, ele faz duas coisas. Ele dá um lugar na sociedade e dá renda, não dá só renda. Ele dá renda e status. Renda e lugar. Isso não são escolhas individuais, são escolhas sociais. São regras sociais que distribuem o indivíduo na sociedade. Isso para desmontar essa visão, uma visão que chamamos neoliberal. O indivíduo pode, o mercado é o espaço da liberdade e nós precisamos da liberdade dos indivíduos para eles escolherem seus lugares. É para desmontar essa ideia. Não são exatamente eles que escolhem, né? Não somos nós que nos escolhemos. Eu não escolhi aqui nascer na Alemanha. Escolhi? Mas talvez, só depende. Se for espírita, eu vou falar isso. Mas isso é outra. Mas até pode. Isso depende da ideologia, né? Da cultura, da religião. Não, um exemplo disso, só para deixar isso claro. Eu nasci na Alemanha, mas uma família muito pobre. Muito mesmo. E a minha mãe falava, não, crianças como uma família nossa, não estuda. Então me botou numa escola, por exemplo, falou, você vai casar logo e você vai ser cabeleireiro, vendedor, e vai casar logo, vai ter filhos. Então, aos 16 anos, eu deveria aprender a profissão de cabeleireiro e arranjar um namorado e ter filhos. Mas desde criança eu sabia que queria estudar. Então, eu me matriculei
no segundo grau, e contra a vontade, e a pressão. E eu comecei a estudar, e me sustentei. Mas na Alemanha isso é possível. Se eu tivesse nascido aqui, como ia fazer isso? Porque na Alemanha tem incentivos, tem escolas, mas isso não porque a Alemanha é boa, não, porque as regras sociais permitem, e também a situação econômica permite que a sociedade criou mais alternativas. Eu pude fazer isso, porque tinha escolas, tinha leis que me amparavam, e eu tinha como me manter. Eu ganhei meu dinheiro e me formei. Isso é raro na Alemanha, porque em geral o professor não trabalha para estudar. E quando eu vim aqui, eu me senti tão em casa. Eu reconheci o cheiro da pobreza. Eu reconheci, é igual. É igual. Dói igual. Não tem a mesma dor. Só que mais impossível. Mas são regras. Isso que eu quis mostrar. E nessas regras tem questões, claro que tem a ver com escolhas individuais, mas não são todas as escolhas individuais que permitem uma pessoa subir ou não. Então, aqui em 2 dados eu quis mostrar isso. O sexo e a cor influenciam na renda. Isso não tem a ver com a escolha individual. Só isso que eu quis mostrar. Não precisa entender aqui. Mas é fácil entender que no caso da sociedade brasileira, a pior condição social é ser mulher e negra. Sim. E ainda acrescentando um detalhe, favelada. Sim, depende também muito. Que é o que é mais baixo na escala. Não, isso é o que as estatísticas mostram. Ser mulher favelada negra é o que está mais por baixo entre os baixos. Sim, e depende da região ainda. Então, isso também, as pessoas não escolhem onde morar. Você precisa de um certo grau de liberdade para poder escolher onde morar. Em geral, eles escolhem onde pode oferir. Eu estava em Goiânia porque minha afilhada casou, mas é outra coisa. Mas isso exemplifica isso muito bem. Ela mora num cômodo que foi separado da casa da mãe. Eu conheço a casa há uns 16 anos, 17 anos. Hoje, pelo menos, a casa tem reboco. Mas fora disso, não tem mais nada, não. E a casa dela não tem reboco. Mas ela casou com tudo. E dama de honra e não sei o que. Ela realizou um sonho dela. E como não tem espaço na casa, então colocaram as coisas na rua. Tá bom, ficou bonito, mas a gente... Sabe quando você está num filme e tem a impressão que o filme que se desenrola está no lugar errado? Não combinou? Como se tivessem trocado o set. Então, o sonho dela é um sonho de classe média baixa. Mas ela não tem como escolher. Ela e o marido dela os dois ganham um salário mínimo. Então, eles têm uma renda per capita de 2 salários mínimos, uma renda per capita de não, é porque tem um filho, são 3, um pouquinho menos do que um salário mínimo. Então ela está nessa faixa de vulnerabilidade, mas ela não tem como escolher. O povo que mora lá, poucas pessoas têm como escolher onde eles moram, realmente como escolher. É o caso, por exemplo, dos nossos alunos. Eu dou aula para uma escola, a maioria vem de uma favela, chamada Buraco do Sapo. E a maioria é negra ou parda. Então, assim, eles podem sair de lá por escolha se a nossa educação servir para alavancar socialmente um problema social que não foi escolha deles. Então, elas nasceram, geralmente gostam, né, do lugar, porque faz da natureza humana você criar essa bolha de proteção psicológica e cultural. Mas, na verdade, não foram elas que escolheram nascer ali. Foram os pais. Né? Ninguém pede para nascer numa favela, e nem negra, e nem favelada, e nem brasileira. Não, e quando você pode sair dessa condição? Quando você tem uma renda suficiente que te permite morar numa outra. Então, vamos voltar agora para a renda. Então, o que os brasileiros têm? O que as famílias têm? Aqui eu peguei a renda domiciliar per capita, isso também para ajustar um pouquinho o sentido de crítica quando a gente escuta dados. Só acredite em estatísticas que você mesmo produz.
Esse não fraudei. Eu peguei o censo. Mas olhem aqui. Aqui tem os décimos de renda. São sempre 10% da população. Quanto é a renda declarada? Ela é uma renda declarada, é uma renda assim, dura, mas é mais ou menos assim, quanto o pessoal tem. Na média, as pessoas que fazem parte do décimo inferior, as pessoas mais pobres, têm uma renda média per capita de R$78. É justamente o valor da Bolsa Família. Na mediana, isso já está um pouquinho melhor. Eu vou explicar o que é a mediana. No máximo, a renda máxima nesse décimo é R$137. Máximo, o mínimo é R$1, porque são só os domicílios com renda declarada. E a mediana, 50% tem menos e 50% tem mais do que este valor. É melhor do que trabalhar com a média. Mas, sobretudo, eu vou mostrar isso no décimo superior, porque olhem aqui, a média no décimo superior fala que as famílias mais ricas, captadas pelo IBGE, têm uma renda média per capita de R$4.600. Isso dá para 4 pessoas, dá R$20.000. Mas a mediana é mais baixa. A mediana é de R$3.000, R$12.000. Isso dá uma renda familiar. Isso seria 2 professores universitários, mais ou menos. Mas aqui o máximo chega a quase R$1 milhão e o mínimo está em 2.000. Aqui vocês veem aquilo que eu falei, a desigualdade está neste grupo. Nós teríamos que... Não, eu e o José Hermínio na mesma lista, é uma coisa tão surreal. Sim. Não é surreal, porque como é por décimos, você não pega aquela pequena porcentagem da população que ganha esse 1 milhão. Entendeu? Ele está dentro dos 10%, mas você teria que dividir em grupos menores. Sim, mas não é uma coisa louca de imaginar? Você até se conforma, você começa a achar que você é mais rico do que você é. Só na estatística. Você já sai daqui achando que você é uma Só na classe estatística. Isso é para mostrar, então, se nós falamos em desigualdade de renda, então, realmente tem. Se nós falamos 10% de quase 200 milhões, avança 20 milhões de pessoas. E 20 milhões de pessoas é mais do que muitos países têm. Então, eles têm como sustentar shopping centers, sustentar toda uma sociedade. E ainda não temos todo mundo aqui, não temos todas as rendas aqui. Porque os realmente ricos nós não captamos com isso. Mas isso nós teríamos que ver aqui, o 1% mais rico, 0,5% mais rico, 5% mais rico aqui, que precisava destrinchar. Mas eu quis só mostrar o que ganham as famílias. Então, se nós falarmos, vamos dizer uma mediana, isso aqui, no 9º décimo, isso dá uma renda familiar de 4 pessoas, 4.000 dá R$5.600. Isso seria uma renda de classe média. Mais ou menos. Isso seria uma renda de classe média que nós falamos que realmente tem como sustentar uma vida de classe média, porque é a renda média. Onde está o salário mínimo aqui? Em 2010, o salário mínimo estava em R$595. Então, um salário mínimo acima, uma renda familiar per capita acima do salário vulnerável, da situação de vulnerabilidade, está no 7º décimo. 70% ou 60% da população brasileira vive pelo menos numa situação de vulnerabilidade. Vamos pegar também o 8º junto, esses aqui, a partir da mediana, esses aqui. A partir da mediana são 70%. Então, nós podemos dizer que nós temos uma sociedade bastante segregada, que está aqui. E aqui ninguém pode mesmo dizer que você escolhe o seu lugar. A partir da renda. Isso é só a partir da renda. Essa é a questão hoje. Isso é uma questão estrutural.
São muitos dados, mas isso é só para mostrar o que é real. Alguém falou que as domésticas ganham tanto, né? Então, esse dado agora eu não achei tão rápido, mas quando a gente olha por categorias de emprego, né? As domésticas, a mediana delas, no 10º, aqui é o salário mínimo. A mediana. Quer dizer, em geral, elas ganham muito pouco. Tem algumas que talvez ganhem bem, enquanto tem força física para ganhar. Mas elas realmente são a rapa do tacho. É a nossa categoria de comparação, porque são realmente o grupo mais vulnerável nas atividades econômicas. Só que do ponto de vista da proteção social, elas estão começando a entrar agora. Mas uma diarista não tem. No caso, a que ganha mais em São Paulo não é a empregada doméstica registrada em carteira, que fica só numa casa de família. É a diarista, que cobra R$120 por dia, e se for para passar mais 60, e se for para lavar mais 60. Isso são dados que elas me ensinam na sala de aula. Então, claro, mas sem direito, porque não descontam o INSS, não tem no trabalho informal. Sim, e enquanto elas podem trabalhar e enquanto elas têm trabalho. Então, sim. Eu acho que aqui atualmente a doméstica é R$60 por 6 horas. E se você faz a conta, tá bom? Mas faz muito sentido essa PEC das domésticas, de regulamentar a situação delas. Mas isso também, as domésticas têm mais uma outra questão. Então, como uma sociedade assalariada pode assalariar concidadãos? Você tem até uma desigualdade de renda tão grande que sua renda permite você assalariar outra pessoa que tem que ter uma renda muito menor do que a sua, porque senão não daria. Por exemplo, na Europa não tem mais domésticas, não tem mais, porque a desigualdade de renda é tão baixa, a diferença de renda, a diferenciação salarial é tão baixa que você não paga mais, porque o mínimo é mais próximo. Eu acho que o juiz ganha 7 vezes mais do que o salário base, que quase todas as famílias têm. Na Alemanha varia entre 1.100 euros e 2.500 euros. Com 1.100 dá para viver. Tem gente que ganha mais, mas não é como aqui. Não são essas disparidades. Vamos voltar para essa aqui. A disparidade, então, se nós olharmos, vamos pegar a mediana para não distorcer tanto. Eu só quero chamar a atenção quando você pega a média, não pode distorcer muito, porque aqui os décimos mais ricos iam ganhar 70 vezes mais do que o décimo mais pobre. Se pegamos a mediana, isso cai para 47 vezes. É bom? Mas ainda e se nós pegarmos aqui os PIB, se nós falamos isso é uma medição, acho que um pouquinho mais acurada, ainda está em 17 vezes. Isso porque são 20% dos brasileiros. Isso aqui são 20% dos brasileiros. A diferença é de 17 vezes. E, por exemplo, na Alemanha aumentou muito, a diferença agora está em 7 vezes. E aumentou muito a desigualdade. Antes era menor? Era, por exemplo, quanto? Se agora é 7? O índice de Gini aqui no Brasil está atualmente em 0,52. Diminuiu muito. Tudo que é acima de 0,5, índice de Gini, índice de desigualdade, é elevado. Na Alemanha era 0,3, agora está se aproximando a 0,5, está se aproximando a desigualdade do Brasil. E por que você atribui isso no caso da Alemanha? Ao quê? As políticas da Merkel? Sim, políticas liberais. Isso. Vocês tinham aula sobre o surgimento do neoliberalismo, é isso? É a organização a partir do capital, não a partir dos interesses da sociedade, a partir do capital. Uma curiosidade,
América. Terceiro mandato. Mais conservadoras. E é melhor ter que tem. E também o compromisso social-democrata, ele realmente se rompeu. Então, qualquer alternativa que você tem, não? No momento quando você não vê o caminho a seguir, então você fica com aquilo que você já tem, porque parece mais seguro. Não? É questão da nova. Mas vamos voltar, porque alguns dados aqui não tinha acesso a isso. Então, olhem, quem são então os assalariados? Quem é a população ocupada? Na PEIA, nós temos U é o símbolo de desemprego, N é o símbolo de emprego, porque também os desempregados fazem parte da PEIA, porque eles estão procurando emprego, eles são economicamente ativos, eles fazem uma coisa para conseguir um emprego, junto os empregados e os desempregados, os ocupados e desocupados fazem parte da PEIA. Nós temos 36 aqui falta um dado. Dos assalariados, 36% são assalariados em ocupações agrícolas. Então, isso é um dado também interessante no Brasil. Muita gente ainda é empregada nas atividades agrícolas. E 75% dos assalariados trabalham em ocupações não agrícolas. Tá certo. Aí de 70 com 30 está na 111. Nossa. Aquilo lá. Não. É 20. Seria 24 e 30. 111 e 70. Isso aqui está certo. Desculpa. Sim. Isso é quando a gente não prepara esta aula, tá certo? Das ocupações agrícolas. Da população agrícola, 36% é são assalariados. Da população não agrícola, esse eu pensei, esse dado estava faltando, porque ele está no artigo. Ele não está aqui. Nós temos a população ocupada de 92% da PEIA, ou nós estamos falando de 85 milhões de pessoas. Disso, 73 milhões de pessoas moram em áreas urbanas, população urbana. Certo? Então, agora pode tirar a porcentagem quantos trabalham na área agrícola. Aqui? É só fazer essa dividido por 85. Então, nós sabemos que nós estamos aqui. Então, aqui está. Opa! Onde você foi? Nós estamos aqui falando de 11 milhões de pessoas e de 76 milhões de pessoas. Então, na área agrícola, 36% é assalariada. 34% trabalham como autônomos, 3% sem remuneração, e para o autoconsumo, 27% quase para o autoconsumo. Esses aqui, eles trabalham como suporte de familiar. Esse aqui, sem remuneração. E esse aqui como autoconsumo. Então dá 100%. Dos assalariados na ocupação agrícola, 56%, quase 57% não tem carteira. Isso é diferente nas atividades não agrícolas. Aqui, 75% das pessoas que trabalham em áreas urbanas são assalariadas. Um pouquinho mais do que 2% são empregadores, quer dizer, tem de 1 a 5 funcionários. 21% trabalham como autônomos e como ajudante de um familiar, nem 1%. Dos assalariados urbanos, 71% trabalham com carteira em 2010. Aqueles 0,78 geralmente são os idosos, não é isso? Mulheres ou filhos. Sim. Dos
sem carteira e dos autônomos, eles são o grupo mais vulnerável. Isso também. Por que alguém tem um emprego assalariado? Por que alguém tem um emprego assalariado como sem carteira? Por que alguém trabalha como autônomo? Por que alguém se dá bem como autônomo, não se dá bem como autônomo? Não são questões individuais, somente individuais. Tá? Isso não dá para discutir tudo agora, né? Mas esses dados mostram que são questões estruturais. Tá? Então, autônomos, eles podem ganhar muito bem ou ganhar muito pouco. Tá? Se eu mostrasse os dados aqui, tá? Quem se dá bem, realmente se dá bem. Tá? Mas, em geral, não se dá muito bem, ganha muito pouco. Tá? E uma questão é a contribuição com a Previdência Oficial. Então, quem contribui com a Previdência Oficial são os assalariados com carteira, os empregadores formais, os autônomos formalizados, né? E esses não contribuem. Né? Então, assalariados sem carteira, que contribuem com a Previdência Oficial, tem uma possibilidade de fazer isso como voluntariamente, são só 15%. Né? Então, disso aqui, só 2 a 3% a menos que tem cobertura. Né? Então, temos um grupo vulnerável. Né? E aqui, os assalariados, os autônomos contribuem um pouquinho mais aqui. Precisamos tirar aqui quase 1/3. Isso dá 7%. 14% dos autônomos não tem nenhuma proteção social. Deu para entender? Porque dos autônomos, 27% contribuem de qualquer maneira com a Previdência. Tem pelo menos um mínimo de proteção social. Tiramos 1/3 daqui. Então, aqui 14% dos autônomos, 14% daqui da população não tem proteção social. E os assalariados sem carteira, 28% deles, só 15% contribui de qualquer forma com a Previdência Social. Isso deu para entender? Está um pouquinho confuso. Dá para entender. Porque isso tem a ver com os impedimentos. O que acontece com a pessoa que no momento pode se inserir numa atividade econômica, mas que fica doente, que precisa cuidar de alguém, que sofre um acidente, ou que fica desempregada. Essa cobertura para manter uma vida digna, ou para manter a vida, quando se não pode inserir uma atividade econômica, depende da Previdência Social. Então, que assegura contra os riscos inerentes a uma sociedade capitalista. Isso não são benefícios, isso não são benesses do Estado, é uma consequência dos riscos inerentes à organização social capitalista. Não é? Entendeu? Isso. Então, onde eles estavam? Aqui podemos ver da população ocupada total, 6,1% trabalham no setor público, do total, 67% são assalariados, 21% são autônomos, 2,5% trabalham como empregadores e 3% sem remuneração. Do total dos assalariados, 23% trabalham sem carteira. Isso só para ter uma ideia. Isso chama distribuição, a distribuição total. Aqui, quais são os empregos mais seguros? Setor público, assalariados com carteira. Aqui, mais uma vez, tem uma diferença muito grande em relação ao sexo e à cor. Primeiro, é interessante que mais mulheres trabalham no setor público. Mas também, olhem aqui esses dados do sem remuneração.
as mulheres negras, a ocupação sem remuneração assume a mesma proporção do trabalho no setor público. Quer dizer, a alternativa para elas de só se auxiliar de um familiar é muito elevada. Isso é uma situação muito vulnerável. E também tem menos pessoas pretas ou pardas nesse tipo de serviços. Os assalariados sem carteira têm uma diferença de cor muito elevada também, sem carteira. Então, aí vocês são mais vulneráveis. Isso são só dados. Se nós olhássemos por região, se nós olhássemos por região também numa cidade, íamos encontrar também outras variáveis que mostram que não são somente escolhas individuais que definem onde uma pessoa está no tecido social. Eu comentei nos dados, aqui é mais fácil, mas só de sexo e cor, então é só a partir disso. Então, qual a renda oferida? Nós vimos isso como, isso aqui é a população ocupada urbana. Eu tirei aqui os agrícolas, porque a dinâmica nas ocupações é diferente. Então, quem trabalha aqui, como, e aqui, olha o que as domésticas ganham. São ricas, hein? No funcionalismo público, eles têm a maior renda aqui no topo. Isso são as rendas medianas. E quando o meu olhar sempre procura o salário mínimo para entender esses dados. Olha aqui. O funcionalismo público começa... Opa! Aqui não posso mexer nessa forma. Mas dá para entender. Isso é o salário mínimo. Eu falei que era 595, não, era 510 na hora do censo. Então, os funcionários públicos começam com 510, ganham o salário mínimo. Os assalariados com carteira começam com o salário mínimo. E aqui também, as domésticas também, começam com o salário mínimo. Quer dizer, a regulação social da formalização do trabalho é muito importante para conseguir uma renda que dá para viver nessa sociedade. Olha, o salário mínimo é alcançado sem carteira só no terceiro décimo. Nos empregadores, está melhor. Olha, os empregadores, eles estão bem. Os empregadores, eles ganham bem. Uma pequena porcentagem deles que ganham. Sim, uma pequena. Os assalariados sem carteira, eles conseguem ultrapassar a barreira da mediana só aqui em cima, sem carteira. Assalariados, porque não, ele escolhe de ser isso, porque ele ganha mais. Porque se você ganha muito pouco, você tem que contribuir com 11%, com 27%, pesa muito. Se você tem R$500 e tem que dar 50, é muito. Mas mesmo o funcionalismo público, olha, as rendas não são tão altas. Isso é a distribuição por aqui, categoria de ocupação. A coragem. Então, os 10% mais ricos deles ganham isso na mediana. 50% ganham mais e 50% ganham menos. Isso para ver o padrão de renda é muito baixo, mas depende muito da forma de inserção na atividade econômica, como as pessoas acessam. E aqui, mais uma vez, dados relacionados ao sexo. Olha aqui. Quanto as mulheres ganham em relação aos homens. E, em média, elas ganham 68% da renda dos homens. Isso é estrutural. E quando isso é em relação
relação à cor, aqui tem uma distorção por causa do sexo, mas em relação à cor não é tão evidente. Dá mais fácil para ver. Aqui, olha só, nos vacilares sem carteira e nos autônomos que se aproximam quase de 1. Quando é 1 é igual, não tem diferença. Quer dizer, quanto mais vulnerável, mais igual. Mas até aqui, no funcionalismo público, as pessoas ganham menos, que não deveria. Aqui não deveria ter influência de cor, mas até que aqui tem. O que também chama mais atenção é sempre essa linha em cima. Isso são os mais vulneráveis aqui. Essa aqui é mais vulnerável e aqui também ganha menos. Nesta linha tem mais desigualdades. No desafio superior. Esse mais uma vez um dado que é uma sociedade que se organiza. Também é diferente. O desemprego, a probabilidade de ser desempregado é de encontrar um espaço na atividade econômica. Ela interfere. Qual a rotatividade no seu trabalho? O funcionalismo público também é um serviço seguro, não tão rotativo quanto outros serviços. Vocês sabem quanto que é a rotatividade no Brasil? Sabe o que significa rotatividade? Quando o empregado muda muito de emprego. Sim. Quando uma empresa muda muito de empregados. Sim. Porque dá a impressão que dá que o empregado que resolve pedir demissão e vai do jeito que se fala, né? Mas eu gostei da sua reinterpretação. Na verdade, eu lembro da Motorola. A Motorola, auxiliar de produção, 3 meses o contrato, para não criar vínculo empregatício. Se der, eles chamam você de novo, mas sempre tem gente, então, alta rotatividade. Sim, e como essa alta rotatividade existe, é uma cultura também, de não ficar muito tempo, ou quando você ganha um salário mínimo, é interessante você pegar o seguro-desemprego e viver por um tempo com o mesmo dinheiro. Por que não? Sim, você tira férias, né? Ou faz outras coisas, ou você tem... 6 meses. Sim, 3 meses. 3 meses. Era 6 durante... Agora são 3. Durante a crise aumentou para 6 meses. Mas você tem um salário e pode fazer outras coisas, porque você já tem a sua sobrevivência assegurada. Né? Mas no Brasil tinha uma taxa de rotatividade de 33%, porque eles têm 3 anos, a princípio, na teoria, a empresa ia mudar todo o seu estoque de empregados. Atualmente está quase em 50%. Sim, e aí tem empresas que não mudam, que tem muita estabilidade sobre as empresas na ponta tecnológica, e tem outras que fazem a flexibilidade do trabalho, uma forma de ajuste da demanda, da oferta de custos. Então nós temos aqui também um mercado de trabalho muito segmentado. E essa rotatividade dá, na maior parte, os subempregos, os empregos mais menos remunerados. Isso todas são só pinceladas sobre aquilo que nós precisamos olhar no mercado de trabalho quando nós falamos por que alguém está. Por que os alunos que nós começamos no início da aula, por que eles têm empregos precarizados? Por que eles têm empregos mal remunerados? O que está por trás disso? Ainda não tem resposta simples. E são só dados para mostrar. Aqui que quero mostrar, mas onde estão as pessoas segundo o nível de instrução? Porque eu pensei que isso interessa a vocês. Olha, dos militares funcionários públicos, 25% tem curso superior. Isso faz sentido, não? Porque, em geral, se atribui à governança a tarefa de organizar, de coordenar. Não são tarefas. Tem algumas
em geral, são tarefas que exigem um maior grau de escolaridade. O assalariamento, não, desculpa, 25% dos que trabalham no funcionalismo público tem curso superior. Esses que têm até o fundamental incompleto, quase não tem. É que é o contrário, é 25% das pessoas que têm curso superior são funcionários públicos. Não, funcionários públicos, porque eu sei que está aqui embaixo. É isso mesmo. Dos assalariados, quase 70% não tem mais do que 4 anos. Mais do que 8 anos. De 0 a 8 anos, 70%. Dos assalariados, olha os assalariados, quanto que eles têm uma baixa escolaridade ainda. Esses que têm até o médio incompleto, que têm 8 anos, mas até 8 anos e não completaram o segundo grau, 70% são assalariados. Os autônomos se dividem entre todas as formas, aqui, em todos os níveis de escolaridade. Os empregadores, nós sabemos que são poucos, mas eles têm até uma escolaridade mais elevada. E os não remunerados também se dividem quase em tudo. Mas esse lado aqui tem uma escolaridade ainda muito baixa. Vou dar para mostrar melhor. Aqui, sem carteira, isso aqui é interessante. Por um lado, nós temos aqui assalariamento é menos para os com concurso superior, mas se a gente faz a conta aqui e pega funcionalismo público e assalariado juntos, são o mesmo. Entenderam? Porque funcionários públicos também são assalariados. São regidos, são por outro regime, mas junto dá no mesmo. Então, isso é para mostrar o quanto que é importante o emprego assalariado, e sobretudo com emprego, com carteira. Então, a diferença que mais aparece por escolaridade é a segurança social. Essa aqui embaixo. Olha como a não carteira é alta com pessoas sem instrução, com baixa instrução, e como diminui conforme a instrução. Então, a instrução, ela tem, sobretudo, este efeito de aumentar o acesso à segurança social, à seguridade social. Muito mais, isso é muito mais importante do que a distribuição, assim, o que você faz? O acesso à seguridade social. O acesso à seguridade social tem a ver com o acesso à cidadania, tem a ver com isso aqui. Captaram esse link? Uma renda relativamente baixa, mas você tem a segurança da continuidade da renda também em situações adversas. Você tem uma situação mais tranquila para viver, mais segura para viver, não é? Sim? Professora, os dados anteriores que falam sobre a cor e as mulheres levam em conta o nível de escolaridade ou não? Eu tenho esses dados, sim. No outro trabalho que nós vimos aqui é a forma como a sociedade decide sobre o direito de viver dos seus cidadãos. Captaram esse link? Da renda é necessária para viver na sociedade e com um mecanismo mais eficiente de alimentação. Essa visão tende a ver o trabalho como mercadoria. Nós falamos que nós vendemos nossa força de trabalho. Mas à medida que nós somos capazes de criar regras sociais, nós conseguimos desmercadorizar o trabalho, porque nós não somos mercadoria. E um dos pontos principais é que nós não fomos produzidos para o mercado, com recursos do mercado, para oferecer renda no mercado. Não. Ou alguém de vocês foi? Produziu assim? Não. Ainda não chegou a esse extremo. Né? E nós precisamos de um aporte contínuo e adequado de recursos.
isso nós precisamos, nós não temos como nos comportar conforme as leis de demanda e oferta, que você ajusta a sua demanda, se o seu preço está muito baixo, você retira a demanda, se o preço está alto, você vende mais. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ter um aporte contínuo e adequado de recursos para viver. Então, isso é a regulação social que deve fazer. Então, o Off ele fala no início do texto, na introdução, que o Estado moderno é um órgão altamente complexo. É sim, numa sociedade capitalista, a função dele é assegurar o funcionamento do mercado do capitalismo. Senão não seria uma sociedade capitalista. Essa é a ideologia. Não? Se a sociedade se organiza assim, tem que ter instâncias que fazem isso funcionar. Então, o Estado precisa garantir a paz, já falamos. Não? Precisa garantir também a paz social, senão a sociedade não funciona. E ele precisa instituir os direitos de cidadania. Mas isso ele vai fazer a partir das pressões sociais que existem, a partir de todos os grupos com seus interesses diversos que existem. Por exemplo, o Off fala que tem direitos de cidadania passivos, limita o espaço também do Estado, não pode mandar, deve assegurar a liberdade dos indivíduos. E, por outro lado, precisa da cidadania ativa, o acesso democrático aos direitos políticos. Os direitos políticos são os direitos que fazem com que nós podemos lutar por nossos interesses e colocar isso na agenda e deixar virar lei. E o quarto ponto é ele precisa administrar e distribuir os recursos da sociedade com noções de justiça. Esses são os 4 pontos do Estado, o que o Estado deve fazer. E no mercado de trabalho, você pode ler, do mercado de trabalho você pode ver, você pode aferir como isso está sendo feito na sociedade. O mercado de trabalho é um reflexo. Não é um reflexo, é um resultado disso. Certo? Deu para entender? Por exemplo, nós tínhamos uma empregada uma vez por mês, muito pobre, filhos mexendo com drogas, saía um caos, mas ela veio uma vez por semana e falamos, tá bom, então vamos colocar ela com carteira assinada uma vez por semana. Então, quando ela ficou grávida de novo, de repente ela tinha um dinheirinho da licença maternidade. É a primeira vez na vida, ela falou, mas com esse pouco, por causa de um dia, ela foi a primeira vez na vida ela se sentia segura. Eu podia cuidar do neném com tão pouco que ela ganhou. Então é isso. Retira essa pressão de você ganhar seu sustento pelo trabalho. A importância da previdência é isso. Não é só você ter a aposentadoria, mas você tem um momento quando você não, nas descontinuidades da vida. As ações econômicas, a pessoa se insere, que ocupações que exigem uma qualificação mais baixa e outras qualificações, maior flexibilidade, maior mobilidade, maior força braçal, eles se dão melhor. Então, nós temos 2 pontos. Aqui se mostra a segregação do mercado de trabalho no Brasil, do mercado de ocupações. Dificilmente vai ganhar um salário muito inferior e, portanto, ele vai estar num cargo muito baixo na sociedade. Então, daí é que esse número fica muito negativo. Então, na verdade, eu acho que esse número muito negativo fica no contrário, que vale a pena, porque você sai dessa faixa, você sobe para outra faixa, quando você tem uma instituição maior. Mão de obra qualificada, então, a escola é ruim. Tudo isso é verdade, mas é só um lado da verdade. A estrutura produtiva precisa prover esse tipo de empregos, que são mais bem remunerados e que também são mais seguros. E como ela está organizada, não está. Ela se baseia muito em empregos precários e uma parte de empregos seguros. Estava pensando naquela conclusão sobre o aumento da escolaridade, aumenta o acesso à seguridade social. Então, nesse sentido, explica-se por que o Estado, ou a economia, ou a política neoliberal
vista tanto no desmanche da educação pública. Não é só uma questão de vou gastar menos com um aluno, com um professor. Esses alunos que não tiverem acesso à educação também não terão acesso a essa educação social. Mas também ajudam a manter os salários baixos, que é o mercado de trabalho, que é um texto que nós vimos aqui, que é um capitalismo tardio, baseado em baixa renda, em baixos salários, mas com altas margens de lucro. É isso. Isso eu não falei. Quanto menos alternativa na sociedade cria, menos capacidade da cria para quem depende do trabalho de se organizar e pressionar por salários mais altos e empregos mais seguros. É isso. É funcional. Isso aqui é funcional. A formalização do trabalho no Brasil agora está em 60%, mas 40% não está formal. Alguns deles se dão bem. E os outros? Os outros realmente pressionam, porque nós precisamos de aportes contínuos e adequados para viver. Então você faz qualquer coisa se você não tem alternativa para fazer. Foi uma aula meio bagunçada, mas eu acho que deu, não? Tá bom. Obrigada.